Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário REC-R, um fundo imobiliário de papel bem interessante, e a gente vai discutir um pouco mais sobre o que vem acontecendo com esse fundo imobiliário, que poucas pessoas estão percebendo isso. Então, basicamente, o REC-R, ele é um fundo imobiliário gerido pela REC, então a gestora dele, que a REC faz toda a administração desse fundo, atualmente ele tem 2,5 bilhões de reais de valor patrimonial e ele está bem descontado quando você olha a relação preço sobre valor patrimonial. Porque, na verdade, um fundo imobiliário de papel, o que ele faz? Ele empresta dinheiro para vários projetos, para várias empresas, através de CRIs e recebe de volta esse dinheiro como amortização e também como juros e correção monetária. Basicamente, o valor patrimonial de um fundo imobiliário de papel é o tanto de dinheiro que ele emprestou e que ele vai receber depois. E aqui, obviamente, a parte dos juros seria o que ele paga de dividendos. Ele paga os juros e a correção monetária. Já expliquei isso várias vezes aqui no canal, não vou explicar de novo, tá bom? Mas esse fundo imobiliário atualmente ele vem sendo cotado a mais de R$ 88 e conforme a gente consegue ver aqui, ele caiu muito e depois até que subiu um pouco depois disso, mas não subiu tanto assim quando comparado com outros fundos de papel. E atualmente o seu P sobre VP é de 0,92, o que mostra que ele está bem descontado frente a essa ótica. Isso é um ponto muito interessante de se analisar, porque quanto mais descontado um FII está, quanto mais barato você paga por ele, maior o seu dividend yield. Porque quando você pegar o rendimento que você vai receber nele nos próximos 12 meses e dividir por esse valor aqui, pelo preço, quanto menor o preço, maior vai ser o yield. E por isso que é uma vantagem você comprar cada vez ativos mais descontados. Mas por que o REC-R está tão abaixo do valor patrimonial? Bem, primeiro por condições de mercado, a gente vê vários fundos imobiliários de papel abaixo do valor de mercado, alguns mais descontados do que outros, mas eu acredito que principalmente o REC-R está tão descontado assim devido à gestora que faz a atuação no fundo, que é a REC, e essa gestora tem outros dois fundos imobiliários. O REC-T, que é um fundo imobiliário que investe em imóveis logísticos não, que investe em lajes corporativas, em imóveis de escritórios, e o HELG, que sim é o fundo imobiliário que agora sim investe no setor logístico. E esses dois outros fundos vêm passando por grandes problemas. Conforme a gente consegue ver na cotação deles, lembrando aqui que o IFIX, que é a média de fundos imobiliários, é essa linha azul claro que está aqui em cima de tudo, a de baixo é o REC-R e as outras duas é o HELG e o RECT, a gente vê que esses dois fundos imobiliários caíram muito. E na verdade eles caíram porque eles vêm passando por realmente grandes problemas. Basicamente, a gestão da REC, ela comprou imóveis nesses dois fundos imobiliários sem ter o dinheiro para pagar pela compra desses imóveis. Ela deixou meio que em aberto como ia pagar, fez ali um CRI e tudo mais, e ela esperava fazer uma nova emissão de cotas para juntar dinheiro e conseguir pagar por esses imóveis que ela comprou. Só que na verdade aconteceu que os fundos imobiliários começaram a cair o valor das suas cotas e ela conseguiu não fazer essa emissão. Então, na verdade, essa emissão que ela já pretendia fazer acabou que nunca aconteceu e com isso ela ficou sem dinheiro para pagar pela compra desses imóveis. Então, com isso, ela vem passando esses dois fundos imobiliários por grandes problemas e estão tendo que diminuir os dividendos para pagar parcelado por esses imóveis, obviamente com uma taxa razoavelmente não tão interessante assim para o fundo. Foi o que aconteceu com o REC-T, que além de estar sofrendo bastante com vacância, também está sofrendo pela alavancagem, e o HELG também vem passando pelo mesmo problema, inclusive o HELG já até zerou os dividendos e pretende aí no futuro vender algum dos imóveis para conseguir pré-pagar um pouco da dívida que ele tem e talvez volte a distribuir dividendos, mas pelo menos no momento atual isso não vai acontecer. Então, como foi falado já aqui no vídeo, esse fundo imobiliário tem mais de 1,5 bilhão de patrimônio líquido e atualmente as suas taxas tanto de gestão quanto à administração são bem em linhas com as taxas de mercado, até relativamente um pouco acima se a gente for comparar com outros fundos de papel, e não tem taxa de performance, um ponto muito positivo. E quando a gente olha aonde esse fundo imobiliário está investindo, a gente vê que 90% de todo o dinheiro está investido em CRIs, ele tem um pouco também em outros fundos imobiliários. Ele tinha um CRI que veio a dar um certo problema e tinha um imóvel de garantia. Ele foi lá e executou essa garantia e tomou esse imóvel para ele. Então, atualmente, ele está tentando vender esse imóvel. E ele tem também um pouco em caixa para ali fazer frente às despesas do dia a dia.
E quando a gente olha aonde ele está investindo através desses CRIs, a gente vê que majoritariamente é em São Paulo e também em Minas Gerais, na Bahia e no Ceará, e também tem vários outros estados ao redor do Brasil que ele investe. Então a gente vê que ele está bem concentrado aqui no estado de São Paulo, o que não é nenhuma surpresa. Muitos fundos imobiliários realmente têm CRIs muito mais concentrados no estado de São Paulo. E atualmente, quando a gente vê a taxa que está atrelada a esses CRIs, ou seja, ele emprestou um dinheiro, essa empresa para quem ele emprestou vai devolver esse dinheiro, mais uns juros e mais uma correção monetária. E essa correção monetária, na maior parte da carteira, como a gente pode ver aqui, é atrelada ao IPCA, ou IPCA puro, ou IPCA sem variação negativa, ou seja, quando o IPCA fica negativo, ele só acumula aquele valor para o próximo mês, para quando vir um IPCA positivo e tudo mais. E também tem aqui uns 20%, 19% para ser um pouco mais preciso, atrelado ao CDI. O que mostra que, na verdade, esse fundo está muito mais exposto ao IPCA do que o CDI. Eu, particularmente, gosto disso. A gente vê que a maioria dos CRIs são corporativos, ele tem também um pouco de pulverizado, e a gente vê que boa parte no setor de incorporação, ou seja, ele está emprestando dinheiro para empresas que estão construindo imóveis, construindo prédios e tentando vender esses prédios, e também tem bastante valor emprestado por parte de loteamentos, que também é a segunda maior classe de investimentos aqui dele. E quando a gente olha essa tabela aqui, que é uma tabela de sensibilidade ao preço que você está pagando e também ao rendimento que você vai receber, então, por exemplo, se você pagar R$90 pelo fundo, você vai receber algo próximo de IPCA mais 8,75. Tá bom, mas você não vai pagar R$90 pelo fundo, se atualmente na Bolsa de Valores ele está sendo cotado a 88. Então, muito próximo desse valor aqui que já está marcado na tabela. Então, para quem comprar esse fundo imobiliário atualmente, vai receber IPCA mais 8,86. Só que dessa taxa aqui, é muito importante você lembrar que você tem que desconsiderar essas duas taxas, que é a taxa de administração e a taxa de gestão, que seria 1,20% ao ano. Então, pegando esse valor, subtraindo 1,20, você vai chegar à conclusão que se você comprar o REC-R agora, no preço atual, você vai receber IPCA mais 7,66% ao ano. E, obviamente, esse rendimento aqui é muito bom. Se você for analisar e colocar isso aqui numa calculadora e ver quanto que você receberia, por exemplo, daqui a 10 anos, num longo prazo, investindo nesse fundo imobiliário, nessa taxa, você verá que realmente é uma rentabilidade muito bacana. Porém, você tem que ficar muito esperto, que na verdade o REC-R é um fundo interessante para se investir, está caindo muito devido a esses dois fundos imobiliários da mesma gestora que vem passando por problemas, mas ele não é o único fundo imobiliário que existe na bolsa. Atualmente você consegue comprar fundos de tijolo que, na minha opinião, vão pagar muito mais do que IPCA mais 7,66% ao ano. E eu estou recomendando que você assista 2 vídeos sobre 2 fundos de tijolo, que eu gosto bastante agora. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.